Olá, gente. Aqui é o JP, estudante de jornalismo e bolsista do Coletivo Marta. Hoje eu tô aqui para a gente começar um projeto novo, o FMG Esportes Entrevista, que visa trazer diversas pessoas, diversas personalidades que fazem com que o universo universitário aqui da UFMG funcione. E para hoje a gente trouxe o Davidson. Ele que é diretor de esportes e lazer do DCE da UFMG e também representante discente da Comissão de Esportes e Lazer. Então, por favor, Davidson, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Davidson, sou estudante de Biologia aqui da UFMG, quase terminando o curso já. E como o JP falou, né, sou representante discente da Comissão de Esportes da UFMG, é, e atualmente acompanho a gestão do DCE, né, como diretor de esportes, sempre ligado ao esporte aí, né? Exatamente. Davidson, conta pra gente um pouco sobre como que foi, como que é essa trajetória sua no esportivo. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você falou que você já participou de quase tudo. Já organizou Copa União, já organizou o Inter UFMG, já participou da LAU. Hoje em dia tá participante aí, muito ativo em quase todas as entidades esportivas da UFMG. Conta um pouco pra gente como foi que começou, da onde que vem essa vontade, né, Uhum. de participar do esportivo da UFMG. Assim, eu desde sempre fui muito ligado, assim, a esporte, né? Desde o ensino médio, joguei muitos esportes, peteca, handebol, vôlei, né? Hoje, mais ligado ao vôlei, mas tudo começa lá no ano de 2021, 2022, próximo disso, eu entrei na faculdade em 2020, e em 2022, quando voltou o presencial, eu já logo entrei para a gestão da Atlética da Biologia, que foi ali que começou a minha participação com o esporte. Aí em 2022, no final do ano, eu me candidatei para participar da LAU, né? E aí eu fui eleito aí presidente da LAU, eu era o presidente suplente, e aí o presidente que era o titular, ele saiu da gestão, então eu entrei como presidente. Nesse ano eu ajudei na participação da CO do Inter UFMG de 2023. É, e depois disso, né, eu tive participação em CO de Copa União duas vezes já. Entrei na comissão de esportes recentemente, né? Entrei na comissão de esportes esse ano como representante discente, tudo por influência do DCE. Eu entrei na última gestão do DCE como diretor de esportes, e aí o DCE tem uma participação bastante ativa, né, na comissão de esportes. E desde então tô aí ligado ao esporte, né? Sempre promovendo o esporte no FMG, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do esporte na moradia. E tô aí sempre querendo que o esporte da UFMG cresça, né? Para poder representar o nível que a UFMG representa a nível nacional e a nível internacional. É muita coisa. Você comentou já sobre a moradia, então acho que a gente já pode até começar a falar. Você que é morador da moradia, queria que você falasse um pouco sobre as atividades esportivas que acontecem dentro da moradia e nas atividades que você também participa ali ativamente como organizador. Se você puder falar um pouco também sobre como o DCE, sobre como a comissão talvez estão começando a participar mais ativamente da organização das modalidades esportivas da moradia. Então, as atividades esportivas da moradia, elas atualmente se resumem a jogos informais mesmo, né? Que acontecem nos finais de semana, durante a semana, e a gente tem algumas modalidades, mas as que mais se destacam são o futsal e o vôlei. A gente tem um evento que acontece todo semestre, que é o fim de semana esportivo. Todo semestre a gente tem um fim de semana esportivo, ele acontece já tem alguns anos já, né? E aí tem premiação, tem arbitragem, mas é tudo com o intuito mais de integração mesmo dos moradores dentro da moradia, né? Acontece na Moradia 1, né? Lá no Ouro Preto, e esse campeonato, assim, ele é um momento assim, de muita integração, de muita descontração. E a gente agora está começando com um projeto novo, que é a criação de equipes, né? A gente teve o primeiro projeto, que foi o projeto do basquete, e o projeto que é o qual eu faço parte, que é o projeto do vôlei, né? E aí a gente tem as equipes de vôlei masculino e feminino. Exatamente. E por que que você comentou que começaram com o basquete, assim, tem algum motivo especial? E por que que você acha que o basquete não rolou? O que que aconteceu para só o Uhum. vôlei estar funcionando ativamente agora? Então, eu acho que dentro do cenário esportivo da UFMG, o esporte que mais se destaca, né, que tem maior participação dos alunos, é o vôlei. E a moradia, mostra bastante um retrato disso. Então, na moradia, a gente tem né, todo final de semana tem os vôleis mais informais mesmo, né, na brincadeira, em que já teve final de semana de dar quase 50 pessoas Nossa, é dentro de muita uma quadra. É gente, muita muita gente. gente. Então, acabava que a gente chegava lá e ficava assim, até sem vontade de Você jogar, ficou o porque a gente quê? perdia uma. Quatro, cinco times de fora, né, esperando. Exatamente, exatamente. Mas assim,
É um lugar de muita descontração, é um ambiente muito gostoso de estar, né? As pessoas gostam muito ali de uma da outra. É um ambiente que a gente cria muitas relações assim mesmo, sabe? Relações muito boas. E eu acho que o esporte tem que ser isso, sabe? E a moradia, ela tá sendo bastante isso para muitas pessoas lá dentro, né? A gente também tem os intercambistas, né? E os intercambistas, às vezes, se sentem muito excluídos. E o esporte é a melhor maneira De deles se inclusão. sentirem incluídos, né? Então é muito importante. Não, com certeza. A gente sempre debate aqui no FMG Esportes o quanto que o esporte ele participa nessa construção social da pessoa, né? Seja para ela melhorar como esportiva, mas principalmente para que ela consiga se relacionar, para que ela consiga ampliar esse leque de pessoas que ela venha a conhecer. Assim, eu mesmo já participei ativamente, já joguei futebol, hoje jogo peteca e handball, assim. Véi, é muito incrível quando você vai no final de semana, por exemplo, no céu, assim, o tanto de pessoas que você conhece, o tanto de pessoas que você consegue se conectar. E é muito interessante, muito, acho que até político, eu posso dizer, assim, o quanto que esses movimentos vêm fazendo. Então eu queria saber muito como que o DCE entende essas coisas, Uhum, e eu acredito que ouvindo você, ele compreende muito sobre o papel político do esporte, e uhum. como que o DCE visa tentar democratizar o acesso, assim, porque uma das coisas que a gente também sempre comenta aqui é como que talvez as competições da UFMG não são tão democráticas, né? Sim, As competições não acabam chegando em todo mundo, acredito que principalmente na moradia, né? As exatamente. competições não tendem a chegar, então talvez essas competições dentro da moradia sejam um respiro, né? Sejam um lugar de afago para que essas pessoas que não conseguem participar das outras competições. Então, eu, como diretor de esportes do DCE, né, essa gestão é a primeira gestão do DCE no qual a gente tem uma diretoria de esportes, né? Infelizmente, eu tô sozinho, né, na diretoria, a gente está ainda construindo essa diretoria, e a participação do DCE tem sido a partir de mim, eu tenho sido essa ponte, né, com a moradia. Eu acho que ter esse acesso ao esporte dentro da moradia é extremamente importante, como você falou da questão da acessibilidade dentro da UFMG. Acaba que a UFMG é uma universidade muito grande, tem uma carga de alunos muito grande. E aí, dentro da moradia, assim, eu vejo que é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que não conseguem mesmo participar de um campeonato, treinar numa equipe, né? A gente tem equipes que são grandes dentro do FMG e acaba que a questão financeira implica muito, Não, né? é muito caro É, competir dentro da UFMG. Assim, exato. muito, muito, muito caro. Algumas atléticas até têm alguns planos de sócio que você Uhum. consegue com um valor ali médio, que também já é alto competir em várias modalidades, mas assim, a maioria delas não tem. E assim, é muito caro, é muito difícil, acaba segregando e elitizando um esporte que era para ser Sim. completamente democrático, né? Uma universidade pública. Exatamente, assim, uma universidade pública que é considerada, assim, né, a maior universidade federal do Brasil. Então, eu fico um pouco triste de ver isso, porque, assim, o que eu queria é que fosse um cenário muito melhor do que a gente visualiza, né? Mas ali dentro do esporte da moradia é muito legal ver pessoas que, por exemplo, não conseguem pagar uma mensalidade do treino de um vôlei, do treino de um hand, elas conseguem ir lá e jogar o que elas querem jogar, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem um auxílio da FUNP, né? A FUNP ela ajuda a gente na elaboração de alguns projetos e tudo mais, né? Não todos, infelizmente, né? Porque também não tem como, mas o fim de semana esportivo, por exemplo, a FUNP ajuda bastante, né? Na elaboração dele. Então, acaba que aqueles que não conseguem jogar um campeonato, um Inter-FMG ou uma Copa União, por questões financeiras ou por questão de não conseguir treinar, né? Não ter tempo, acaba que a moradia dá essa acessibilidade. A pessoa, ela sente, pelo menos eu tô praticando o esporte que eu gosto, né? Nossa, Então, com é certeza. extremamente importante. Você comentou sobre o apoio da FUNP. A universidade também fornece algum tipo de apoio, seja ele financeiro, seja ele de alguma outra forma? Não, assim, o auxílio que vem para o esporte dentro da moradia não tem nenhuma parte da universidade em si, né? Assim, vamos deixar assim separados, porque a FUNP, querendo ou não, ela é uma representante da universidade, mas assim, separadamente a FUNP que ajuda somente, né? Nessas ações assim esportivas. Às vezes a gente consegue a ajuda de alguma entidade separada, né? Então a gente já conseguiu, tipo assim, material com alguma pessoa que é relacionada ao vôlei profissional, né? Alguma coisa assim, mas tem sido só a FUNP, né? Então, acho que é isso. Acho que é isso, só a FUNP mesmo. Ai, que ótimo. E além desses desafios financeiros, assim, você comentou que também falta pessoas, né? Até porque você é o único representante. Tem algum outro tipo de desafio que impedem você de conseguir fazer mais eventos, elaborar mais projetos e tudo mais? Então, eu acho que assim,
dentro da UFMG, no cenário geral, e eu não falo só para moradia, o que é bastante desafiante para a gente é a questão de tempo. As pessoas acabam que têm um desgaste gigantesco com a questão de estudar e de ter boas notas e tudo mais, ter que fazer estágio, ter que ter IC e tudo mais. Acaba que as pessoas elas gostam do esporte, porém elas não praticam porque elas vão priorizar a formatura e tudo mais. Então, eu acho que assim um grande desafio, né, além da parte financeira, porque eu acho que a parte financeira é uma parte que dá pra gente, né, como é que eu posso dizer, ultrapassar ela, né, mas Uhum. uma barreira que dá para ultrapassar, mas a parte de questão de tempo, né, que as pessoas possam ter um tempo disponível, uma disponibilidade ali para poder estar presente nos treinos, para poder praticar o esporte que ela gosta, é o que prejudica bastante. E eu vejo isso no cenário de todas as atléticas, né? A gente tem atléticas grandes que ajudam nesse sentido, porém até mesmo as atléticas grandes têm esse grande desafio, né? Assim, Não, com certeza, assim, o tempo realmente é um problema muito grande para a gente que está na graduação, pós-graduação, todo mundo que está aqui dentro da faculdade. E assim, mas é muito legal a gente tentar fomentar também, imagino que o DCE esteja fazendo isso, e falar como que o esporte talvez tenha que ser uma prioridade também, porque junto com o esporte vem a saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental. Então, assim, quanto mais a gente conseguir levar, quanto mais a gente conseguir fomentar essa cultura de acesso e de prática esportiva, com certeza isso vai gerar frutos muito bons, né? sim. Assim, esse é um dos meus objetivos, né? Eu entrei para a gestão do DCE com um objetivo maior, assim, que é fazer com que as pessoas entendam a importância do esporte dentro da universidade. E não só as pessoas, a reitoria mesmo. Acho que a reitoria tem que ver o que que o esporte pode gerar de bom para a universidade e para os alunos que estão nela. Né? Assim, o esporte, eu falo que para mim, hoje em dia, eu não estaria na UFMG, eu não estaria terminando meu curso de graduação se não fosse o esporte, porque a questão de saúde mental que o esporte gera pra gente, essa manutenção da saúde mental que o esporte gera pra gente foi muito importante pra mim, né, durante a graduação, e eu imagino que é para muitas pessoas dentro da universidade. Então, eu acho que a minha missão maior, até o final da gestão do DCE, é fazer com que as pessoas entendam o que que o esporte pode gerar de positivo para elas. É Nossa, isso. com certeza. Assim, aí que você falou até o final, falando um pouco de futuro, tem alguns próximos passos do DCE em relação à Sim. modalidade esportiva? Tem algum time novo aí na moradia? Eu sei que também não aconteceu o final de semana esportivo na moradia. Tem alguma data aí prevista para que ele aconteça? Então, o fim de semana esportivo ele não aconteceu ainda por alguns imprevistos, né? Uma pessoa responsável que ajuda bastante a gente na elaboração do fim de semana esportivo, ela não está disponível para poder ajudar a gente. Mas a gente tem bastante projetos, né? A gente teve agora um projeto novo, que é a criação das equipes de vôlei. A gente tem cerca de 80 atletas para o vôlei, né? E aí sendo mais ou menos 45 mulheres e 35 homens. Então, é uma modalidade que está bem, assim, Muita muitas pessoas gente. frequentes, né? Assim, o único desafio que a gente enfrenta nesses projetos é a questão financeira mesmo, porque igual, por exemplo, eu assumi as equipes como treinador, né? Eu tenho aí uma experiência com vôlei de mais ou menos 10 anos, então eu assumi a equipe como treinador, mas eu acho que uma equipe no qual eu também faço parte, acho que não é legal eu ser o treinador, né? Então, por exemplo, a questão financeira, para poder ter treinador presente, a gente tem uma falha no material, né, de não ter material suficiente, considerando que a gente tem 80 atletas para poder treinar toda semana, né? Mas considerando a questão do DCE, né, na gestão do DCE, eu tenho alguns projetos, sim. E esses projetos eles giram muito em torno do que a gente está tentando elaborar na comissão de esportes, né? Que é tentar apresentar para a reitoria, né, o que o esporte na FMG tem como resultado, né? E melhorar essa questão do investimento mesmo. Então, assim, até o final da gestão eu quero levar lá para a reitoria e falar com eles, gente, então, vamos investir no esporte na FMG porque vai valer a pena. Não, com certeza. E assim, se tem alguém envolvido com esporte, e você mesmo falou que o esporte participou ativamente no seu processo no seu desenvolvimento aqui dentro da universidade, acho que essa pessoa é você. E eu acho que tem uma última pergunta aqui, o que que você não faz, cara? Meu Deus do Ah, céu, você faz tudo? não, Como que você, ultimamente con- eu não tô dormindo, e né? A como única que coisa você que eu tô fazendo. consegue organizar todas essas coisas, sabe? A gente comentou É. sobre tempo. Uhum. Assim, eu tento colocar como prioridade algumas coisas, né? E como vocês podem ver, o esporte é uma prioridade para mim. Eu acho que manter ele como prioridade para mim, manter minha saúde mental melhor, né? Eu tô quase formando, então eu já tô assim fazendo estágios e tudo mais.
Mas no final de semana eu tento dedicar um pouco mais pro esporte. Então eu tenho meu treino de vôlei, eu vou lá, eu não deixo de estar lá. É, a questão da gestão do DCE e da comissão de esportes acaba que é um trabalho que é muito unido um com o outro, né? Eu Uhum. não costumo separar muito os dois trabalhos porque tem os mesmos objetivos, né? Para poder estar conquistando. Então, assim, às vezes eu fico meio perdido, né? Às vezes bate aquele cansaço, tipo, eu preciso parar um pouco. Mas eu acho que, assim, por exemplo, chegar lá e dar um treino para o time masculino do vôlei da Moradia Já e te reenergiza. ver o resultado que aquilo tá gerando, sabe? Aquilo ali me revigora mesmo. Eu saio de lá muito feliz, assim. Esse final de semana a gente teve um treino com 28 homens numa mesma quadra. E o treino rendeu pra caramba, assim, sabe? Foi muito bom. E quando eu saí de lá, eu fiquei, nossa, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. E eu espero que continuem. Eu espero que, né, quando eu formar, né, eu pretendo formar no final desse ano, mas eu espero que quando eu formar, venha pessoas tão interessadas quanto para poder continuar esses projetos, sabe? Eu acho que é importante. Ah, com certeza, você tá plantando uma sementinha e tá regando também, então assim, Sim. com certeza os frutos vão vir. E agora pra gente finalizar, só pra comentar assim, como que uma pessoa da moradia faz pra conseguir acesso, como que ela consegue fazer pra participar tanto do festival quanto dos treinos de vôlei, se também as pessoas de fora da moradia, são da UFMG, podem participar, então vou deixar que você fale aí e faça o convite também. Sim, sim. Então, para participar do fim de semana esportivo, não precisa ser um morador, né? A gente só faz um leve filtro porque a gente não consegue, né, trazer tantas pessoas, né? A gente não tem uma estrutura, por exemplo, como o CEL da UFMG para poder exportar um campeonato tão grande, né? É um campeonato mais de descontração, não é um campeonato com uma visão tão de competitividade, né? Mas para você participar, eu acho que é legal você estar frequente, né, nas famosas peladinhas, né, da moradia. Eu acho que é um ponto importante que a gente analisa. E também tem a questão de ter uma boa relação com as pessoas da moradia. Eu acho que uma pessoa, por exemplo, que foi, por exemplo, num vôlei da moradia e chegou lá e, tipo assim, não teve uma boa relação com o pessoal da moradia, isso implica, porque o campeonato, ele não é, como eu falei, não é um intuito competitivo, ele é um intuito de integração, de descontração das pessoas, então é importante. E para fazer parte da equipe das moradias também, é isso também. Acho que é legal participar dos vôleis que tem, né? Ou então dos outros esportes, participar deles dentro da moradia, porque será muito bem aceito para participar das equipes, né? E eu falo assim pelo vôlei masculino, porque no vôlei masculino a gente tem 35 homens, por exemplo, mas eu colocaria aí pelo menos uns 6, 7 pessoas que estão no time não são da moradia. Então, assim, elas. Ótimo. Elas entraram por quê? Porque elas estavam frequentes ali na moradia, elas vão na moradia sempre. Então, e ter uma boa relação com todo mundo, né? Então, assim, isso é bem importante, assim. Bom, eu acho que é isso. Agradeço muito você, muito obrigado mesmo pelo Eu tempo, pela agradeço. disponibilidade, pela conversa. E é isso, gente. Ficamos por aqui com o primeiro FMG Esportes Entrevista. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. E sim, muito.